Estudo Bíblico Jó 42, versos 1 a 17. Este capítulo cuida do arrependimento e da restauração de Jó. Apesar de seu pecado, em meio às lamentações e acusações, Deus sanciona as ideias expressas por Jó, mas não as de seus amigos. Verso 7. Jó não era ímpio, como haviam sustentado. Era um homem genuinamente piedoso, que, vendo-se face a face com Deus, abominava sua justiça própria e se humilhava até o pó. Verso 6. Jó suportou suas provas de maneira magnífica e Deus o abençoou. Verso 12. Versos 1 a 6. Jó aparece na presença de Deus com adoração e humildade e experimenta o perdão divino. A revelação da sublimidade da natureza divina proporciona a Jó uma clara consciência de sua pecaminosidade e de sua total dependência da providência de Deus. Não se trata aqui, entretanto, de uma admissão de pecados anteriores a seus sofrimentos, como sustentavam seus amigos, mas de uma confissão do pecado de sua lamentação rebelde e murmuração. Jó reconhece que as palavras e razão humanas não são suficientes para alcançar a Deus, que é incomparável, e abre mão do debate tão desejado. Ainda em meio a seus sofrimentos, sem que tivesse recebido qualquer explicação sobre o mistério de seu passado recente ou alguma promessa para o seu futuro, exibe uma entrega sem reservas ao Senhor, provando ser um verdadeiro servo da aliança. Para ele, explicações ou promessas não se equiparariam ao regozijo de uma experiência pessoal com Deus, que lhe acrescentava aquele aspecto místico, empírico, espiritual, de que não dispunha, já que seu conhecimento de Deus era baseado apenas na doutrina, na qual fora ensinado desde a mocidade. A confissão de Jó, quando ainda sob aflição, é o marco do seu triunfo sobre Satanás, vindicação final do poder redentor da graça de Deus. Isso é, ficou provado que Satanás estava errado em suas acusações contra Jó, bem como em achar que poderia destruir a verdadeira fé salvífica. No mais, é digno de nota o fato de que, antes que sua sorte mudasse, Jó havia sido transformado. Verso 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não se trata de resignação vazia sob pressão onipotente, mas de louvor ao Deus vivo e aquiescência confiante a seus sábios propósitos. Versos 3 e 4. Disseste, havias dito. Jó menciona 2 vezes declarações que Deus havia feito em seu discurso. Primeiro, Deus denunciava o orgulho e a presunção de Jó em relação ao conselho de Deus, capítulo 38, verso 2. Depois, Deus expressava sua autoridade judicial, exigindo as respostas de seu próprio acusador, Jó, capítulo 38, verso 3 e 40, verso 7. As 2 menções demonstram que Jó compreendeu as admoestações divinas e se arrependeu. Verso 3. Quem é aquele? Vide capítulo 38, verso 2. Iluminado pela revelação da pessoa de Deus, Jó reconhece ser ele o homem insensato. Coisas maravilhosas demais para mim. O homem finito não pode se apresentar como árbitro final. A grandeza de Deus e de seus caminhos é um mistério além da compreensão humana. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir. Vide capítulo 26, verso 14. Agora os meus olhos te veem. Provavelmente nenhuma forma divina apareceu do meio do redemoinho, capítulo 38, verso 1 e 40, verso 6.
Mas a manifestação da presença e da voz do Senhor foi uma experiência transformadora para Jó, iluminando todas as outras revelações de Deus que tivera anteriormente. Por meio da luz, Jó reencontra o caminho da sabedoria. Agora, ele compreende melhor o Deus que contemplara pelos olhos da fé, percebendo de fato sua grandeza, majestade, independência e soberania. Jó reconhece que as perguntas e respostas levantadas por ele e por seus amigos não têm importância se comparadas à sublime bênção da verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso. Ele não recebe todas as respostas, não entende o porquê de seu sofrimento. No entanto, atinge um ponto de espiritualidade que lhe é suficiente para, mesmo em meio à dor, confiar em Deus, aceitando qualquer quinhão que o Senhor lhe tenha estipulado. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A abominação santa contra a sua própria corrupção é a consequência natural da confrontação do crente pelo Santo Senhor. Isaías 6, 5. O filosófico por quê não fora respondido, mas Deus, pela condescendência de sua vinda, assegura a Jó sua preocupação benévola. Isso foi o bastante para Jó. As cinzas em que o homem esmagado por Deus se sentou não mudaram, mas o coração desse servo sofredor, sim. Jó odiou seu pecado, sua presunção e sua injustiça contra Deus. Se pôs a clamar em quebrantamento e contrição e obteve perdão. 1 João 1, 9. Versos 7 a 17. O epílogo. Abandona-se a linguagem poética, empregando-se novamente a prosa, tal qual no prólogo, capítulos 1 e 2. Finalmente, o drama tem um desfecho completo. Eis o triunfo da sabedoria. Jó é justificado, versos 7 a 9, e restaurado, versos 10 a 17, por Deus. Poder-se-ia elocubrar que o Senhor opera o livramento dos males que o assolam na ordem inversa de sua ocorrência, mas, de acordo com sua gravidade, corrige-se em primeiro lugar seu relacionamento com Deus, para então tratar-se da difamação de seu nome, sua boa fama, e, por fim, da restituição de suas posses. Versos 7 a 9. A vindicação de Jó. Em suma, o Redentor repreende os conselheiros e determina que Jó interceda em favor deles. Deus inocenta Jó ao indicar que teria agido corretamente em rejeitar o conselho de seus amigos. Eles, por outro lado, são censurados por suas falsas alegações, repletas de insensibilidade e arrogância. Isso não quer dizer que tudo o que disseram está errado, mas que fizeram declarações mentirosas sobre o caráter e as obras de Deus, bem como acusaram Jó injustamente, tratando-o sem a devida compaixão. Verso 7. O que era reto. É verdade que os amigos de Jó falaram muitas coisas certíssimas sobre Deus, inclusive algumas das mais inspiradas exortações sobre conversão ao Senhor, capítulo 22, versos 21 a 30, e que Jó, por sua vez, tomou algumas atitudes erradas ao entrar em contenda com Deus. Nesse sentido, parece necessário pensar, primeiramente, na confissão de Jó, versos 1 a 6, e na falta de expressão de arrependimento por parte de seus amigos em resposta à teofania, capítulo 38, verso 1 e 40, verso 6. Isso porque, no que tange à teologia expressa no debate, a diferença entre eles consiste apenas em uma questão de grau,
já que as palavras de todos foram parcialmente reprováveis. Para além disso, talvez seja possível identificar um segundo ponto a considerar, uma outra diferença entre Jó e seus amigos. Ao passo que Jó buscava sinceramente a verdade sobre a justiça divina e sobre a razão de seus sofrimentos, seus amigos aparentemente, ao menos a partir de certo ponto, com um coração insensível, pareciam querer simplesmente vencer o debate, forçando Jó a engolir suas teorias pré-fabricadas. Dessa forma, Jó glorifica a Deus ao buscar sua incontestável verdade, enquanto seus amigos não o exaltam, difamando seu nome e caluniando Jó. Versos 8 e 9. A intercessão por terceiros, assim como a mediação, não são, como muitos assumem, ensinamentos no Novo Testamento, mas estão presentes desde o início. Jó intercede por seus amigos, sendo mediador entre eles e Deus. Dessa forma, prefigura Cristo, mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 e Lucas 23, verso 34. Interessante notar a conveniência de Jó ser o mediador a oferecer sacrifício por seus amigos, já que essa era a maneira de se expressar arrependimento público no Antigo Testamento. Jó está vingado e seus amigos repreendidos são perdoados por Jó, Mateus 6,12, e também por Deus, 1 João 1,9. Se Deus aceitou a oração de Jó, então seus amigos foram graciosamente perdoados. O reconhecimento vindicatório do sacrifício de Jó por parte de Deus vai ao encontro de sua fé em seu Redentor celestial. Mas ainda é a confirmação do original motivo do orgulho de Deus diante de Satanás, capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 3, constituindo prova da integridade de Jó e coroando seu triunfo sobre o mal. A proporção das ofertas estaria supostamente de acordo com o status dos ofensores e a solenidade da ocasião, ou talvez fosse um tipo tradicional de holocausto pelo pecado. Números 23, verso 1. Nota 1. Os amigos de Jó eram homens bons e tementes a Deus. O Senhor não os deixaria em seu erro, não mais que a Jó. Portanto, após humilhar Jó com seu discurso a partir do redemoinho, toma outro caminho para humilhar seus amigos. Nota 2. Nossas pelejas com Deus sempre começam de nossa parte, mas o fazer as pazes sempre começa da parte do Senhor. A paz com Deus somente é obtida à sua maneira e sob suas condições. Isso nunca parecerá difícil àqueles que sabem valorizar essa bênção. Versos 10 a 17. A restauração de Jó. A religião não é o caminho da prosperidade, como o livro de Jó ensina. Neste mundo, a piedade e a prosperidade nem sempre são companheiras inseparáveis. Contudo, a criação de Deus é boa e a herança da terra aos mansos é uma parte integrante das bem-aventuranças. Mateus 5, verso 5. Sob o governo do justo Criador, os homens íntegros devem, em última análise, receber beleza em lugar de cinzas. A vida de Jó foi moldada por Deus para ser um sinal profético do fim do Senhor. Tiago 5,11. Visando encorajar os justos naquele período precoce da revelação redentora. De modo significativo, o momento crítico das circunstâncias externas de Jó, culminando em seu livramento das mãos de Satanás, foi marcado pelo ato no qual ele espiritualmente ilustrou a justiça do reino de Deus, Mateus 6,33, e cerimonialmente tipificou o sacrifício messiânico que estabelece aquela justiça, verso 10. A bênção dupla, verso 10,
Isaías 61, verso 7 e Zacarias 9, verso 12 se estende à propriedade de Jó, verso 12, e à sua família, versos 13 a 15. Possivelmente, o prolongamento de sua vida até a plenitude patriarcal, versos 16 e 17, Gênesis 25, versos 7 e 8 e 35, 28 e 29, é uma duplicação dos 70 anos prévios, Salmo 90, 10. Certamente sugere a restauração de sua saúde, assim como a herança de suas filhas entre seus irmãos, verso 15, sugere a restauração da antiga felicidade familiar de Jó. A bênção do Senhor enriquece, Provérbios 10, 22. Verso 12, abençoou o Senhor. De forma visível e palpável, demonstra-se o favor divino na vida de Jó. Ele é restaurado e aqueles que se recusaram a estar perto dele em sua hora mais escura, capítulo 19, versos 13 a 19, se arrependeram e foram perdoados, verso 11. Há comentaristas que se opõem a essa restauração, já que ao longo do tempo muitos têm sofrido sem que sejam restaurados. Entretanto, sabe-se que Deus tinha um propósito elevado em tudo o que se sucedeu, de modo que, uma vez glorificado e provado que Satanás era um mentiroso, agiu com benevolência e fidelidade em favor de Jó, recompensando o seu servo. Frise-se. Para além de sua integridade e retidão, capítulo 1, verso 8 e 2, verso 3, a perseverança de Jó foi digna de reconhecimento por parte de Deus, Tiago 5, 11. O litígio entre Jó e o Senhor, de certa maneira, lembra a luta entre Jacó e Deus, Gênesis 32, versos 24 a 29. Verso 13, 7 filhos e 3 filhas. Os animais dobraram de número, capítulo 1, verso 3. Então, por que o mesmo não aconteceu com seus filhos? É óbvio que Jó ainda tinha 7 filhos e 3 filhas esperando por ele na presença de Deus. Verso 17. Verso 14. Esses nomes representam as alegrias da restauração. Gemima significa luz do dia. Késia significa doce fragrância. E Keren-Hapuk descreve uma linda cor que as mulheres usavam para pintar as pálpebras. Verso 15. Lhes deu herança. Essa prática era incomum no Oriente. Pela lei judaica, as filhas só recebiam alguma herança quando não havia filhos. Números 27, 8. Jó tinha bastante para todos. Verso 17. Então Jó morreu velho e farto de dias. Estas palavras finais levam o leitor de volta ao início de tudo. Capítulo 1, verso 1. Jó morreu em prosperidade e seus dias foram contados como bênçãos. Segundo Tiago, vimos o resultado da ação do Senhor, que é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5:11. Nota 3. As lutas de Jó começaram com a maldade de Satanás, a qual Deus limitou. Sua restauração, por outro lado, começou com a misericórdia de Deus, a qual Satanás não pôde se opor. Deus é bom e inevitável.